O cavalo e a mula é o título da mensagem dessa noite. Igreja, mas esta mensagem vai nos trazer um entendimento muito grande para nossas vidas. Amém? O cavalo e a mula. Que referência bíblica, que base bíblica eu vou dar para vocês para dar sustentabilidade. Essa mensagem vai nos trazer uma grande mudança da nossa vida. Lembrando que toda mudança, ela acontece através de você mesmo. Não espere que Deus mude a sua vida. O quê? A senhora está falando heresia, pastora. Igreja, o maior transformador de vida, sinceramente, somos nós mesmos. Você pode transformar toda a sua vida, por completo, se você quiser. Cabe a Deus, sabe o que é? É abençoar as nossas decisões e escolhas. Então devemos aprender a ser uma pessoa que faz escolhas certas e sábias, decisões sábias e certas. Exatamente. Nem Deus muda quem não quer ser mudado. Exatamente. Nem Deus muda quem não quer ser mudado, ser transformado. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Na verdade, o que a Bíblia diz? Eis que estou à porta e bato. Então, a educação de Deus é maravilhosa. A educação de Deus é exemplar. Então, se você dá liberdade a Deus para entrar na sua vida e transformar a sua vida, então hoje é o dia. Essa mensagem vai te dar entendimento para isso. Amém? Olha, pode ser mais uma, simplesmente mais uma, que eu fiquei 4 dias preparando, digitando. Pode ser só mais uma para a sua vida. Só mais uma. Ou pode ser a mensagem para transformar a sua vida. Sabe por quê? Fazer uso do que você aprende é responsabilidade sua. Cavalo e a mula. Amém? Abra todos, por favor, em Salmos 32, 8 e 9. Façamos a leitura então, acompanhem comigo. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Ou seja, ele ensina. E sob as minhas vistas te darei conselho. Sobre as vistas de Deus, ou seja, sobre o comando de Deus, ele nos ensina o caminho e você, optando em andar no caminho que ele ensinou, o que ele faz? Ele te dá conselhos durante esse caminho. Amém? Vamos prosseguir, por favor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. Por quê que tem que ser só pela dor? Por que tem que ser só pela pancada da vida? Por que o ser humano só muda através da dor? Por quê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Por quê, meu Deus? Porque somos tão ignorantes a ponto de mudar só pela dor. Por quê? Eu considero cavalos animais maravilhosos. Não é, igreja? Eu também tinha um cavalo. Na minha infância, meu Deus, eu amava andar de cavalo. Tenho muitas saudades. Olha, eu andei de cavalo, eu tinha... A última vez que eu andei de cavalo, 9 anos. 9 para 10 anos de idade. Então eu amava cavalos. Eu considero cavalos animais maravilhosos. E já tive o prazer de andar de cavalo em algumas ocasiões, mas são animais que demonstram alguns comportamentos que, do ponto de vista humano, não indicam grande inteligência, sem querer ofender os leitores ou os ouvintes, né, que possam ser apaixonados por cavalos.
Sabemos que o cavalo é um animal que, deixado só, tem algumas limitações. Se não tiver ninguém para o guiar, um cavalo é capaz de atravessar uma estrada ou ficar parado no meio dela, sem perceber o perigo de um carro ou um caminhão que esteja chegando em alta velocidade. Talvez seja esse o motivo do uso de cavalos ao longo da história como animais de guerra. Sem perceber o perigo, obedecem os cavaleiros que os guiam ao coração da batalha. Ou seja, por eles não perceberem o perigo, eles usam o cavalo para entrar no coração da batalha, lá no centro da batalha. Cavalos e mulas são animais muito úteis ao homem devido à sua força física e à possibilidade de serem dominados e guiados. Mas, se não tiverem freio na boca, são imprevisíveis. E este fato que Davi destaca no seu comentário no Salmo 32:9, quando nos aconselha a não imitar o comportamento desses animais. Este é o caso. Por quê? Porque os cavalos, igreja, eles só param, eles só freiam, puxando. E quando você usa um lado do freio, puxando para cá, ele guia para a direita. Puxando para cá, ele guia para a esquerda. Entendeu? Então, nós, de certa forma, conduzimos o animal da forma que nós queremos, para onde nós queremos ir. E quando nós queremos que ele para! Às vezes eu não obedece você. Entendeu? Tem que usar o freio. Igreja, assim somos nós. Não ouvimos conselho. A vida é minha, eu que mando na minha vida, eu que decido. Essa é a ignorância humana. Não ouve o conselho dos mais velhos, conselhos bíblicos, conselhos que às vezes vêm das pessoas. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Às vezes Deus usa uma pessoa que você quer desprezar aquela pessoa, mas é aquela pessoa que Deus quer usar. Amém? Amém. O conselho de Davi nos alerta a examinarmos a nossa atitude em relação à instrução e correção. Há grandes diferenças nas atitudes de pessoas quando se trata de aprender as lições importantes na vida. Consideremos algumas dessas diferenças e maneiras de aprender. Vamos considerar as maneiras que temos de aprender. Qual é a maneira que nós temos de aprender as coisas? Quem sabe me dizer? Ouvir. Carol falou uma das primeiras. Por ouvir. É uma das maneiras que nós temos de aprender. Amém? Vamos começar por ela? Aprender por ouvir. Podemos aceitar a instrução que ouvirmos. Numa sala de aula, é comum encontrar alguns alunos que aprendem facilmente quase tudo que o professor fala. Igreja, eu sou uma dessas alunas, eu fui uma dessas alunas. Igreja, a Adriana fez curso comigo em 1 ano e pouco. Todos os cursos que eu fiz, seja de digitação, informática básica, informática avançada, todos os cursos que eu fiz, eu tenho diploma de destaque. Todos. E quando eu estudava, igreja, eu tinha presente de todos os meus professores. Todos os meus professores eram apaixonados por mim. Gostavam muito de mim. Igreja, sempre fui uma pessoa muito fácil de aprender pelo ouvir. Nunca desrespeitei a autoridade de ninguém, igreja. Desde pequena, não precisei apanhar para isso. Não precisei ser forçada para isso. E eu tenho uma vontade muito grande de aprender, igreja. E outra coisa, muita gente fala assim, no que você mais aprendeu? No ouvir, no ler, no bisbilhotar. Bisbilhotar no bom sentido. Eu gosto muito de ver histórias, ouvir histórias.
igreja, muita gente fala assim, você fica o dia inteiro na internet. Se eu fico montando mensagem, fazendo a obra de Deus. Você pode ter certeza disso. E quando eu tenho um momento livre, igreja, eu passo o tempo todo estudando esse contexto da mensagem, a história da mensagem. Porque eu gosto de conhecer as coisas a fundo, para me explicar bem. E com isso, eu tenho recebido muitos elogios pela internet por causa disso. Pastora, a senhora tem uma forma tão simples de explicar as coisas, que dá gosto. A senhora é uma pessoa que usa palavras duras, exortação. Mas até na exortação que a senhora exorta, nos dá gosto de aprender. Igreja, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu gosto de aprender para me passar. Ei, se você não gosta de ouvir, se você não gosta de aprender, você é uma pessoa sujeita a ser um cavalo na vida. Ou ser uma mula. Eu estou saindo da Bíblia? Me perdoe, igreja. Eu falei com vocês, Davi falou isso. Ele colocou essa expressão. Amém? Aprender a ouvir. Podemos aceitar a instrução que ouvimos numa sala de aula. É comum encontrar alguns alunos que aprendem facilmente quase tudo que o professor fala. Pessoas que aprendem desta maneira geralmente se comportam conforme a autoridade dos seus superiores. E é verdade, igreja. A referência na minha vida são os meus professores. Referência na minha vida são meus pastores. Por toda a minha vida, eu lembro de cada detalhe dos meus pastores. Tudo que eu aprendi por base bíblica, eu lembro. Sabe por quê, igreja? Eu analiso tudo. Mas eu nunca deixo de sempre falar comigo mesmo. Os meus pastores são humanos. São pessoas que precisam de mim. Eu tive uma pastora deficiente visual que todo tempo que precisou de mim, eu estava ali para ajudá-la. Se ela tinha vontade de comer uma coisa, um doce, eu fazia questão de ir na casa dela e fazer o doce. Ela gostava muito daquele beijinho. Eu sempre tive o prazer de fazer. Pastora Iracema, amo, está aqui no meu coração. Então, igreja, vou falar uma coisa para vocês. Eles são a minha referência, meus pastores. Quem foi que me ensinou? Amém? Foram sempre minha referência. Mas deixando, eu sempre consciente de que eles são humanos. Ok? Autoridade dos seus superiores. Sejam pais, patrões ou próprio Senhor. Quando são avisados de algum perigo, param para evitar a dor ou tragédia. Quando alguém lhes ensinar como cumprir uma determinada tarefa, obedeçam sem questionar. Eu detesto falar uma coisa com a pessoa e ela questionar eu, igreja. Nunca questionei meus pais. Estavam todos aqui, igreja. Queria que eu estivesse aqui. Minha irmã já esteve aqui, já ministrei e ainda perguntava para ela. Igreja, nunca fui de questionar a ordem a mim dada. Nunca! Mas por que eu? Se falasse isso com o papai, era um tapa de costa de mão assim, pá! Que o caldo voava longe. O caldo quer dizer sangue. Eu aprendi dessa forma. Não questiona ordens. Devemos aprender a ouvir, igreja. Caladinho. É assim que aprendemos. Mas a gente já vai ouvir a pessoa já armada, com um monte de palavras para contra-atacar. Você nunca vai aprender, você sempre será você mesmo, uma mula ou um cavalo. Porque não aceita ser freado. Me desculpa pela expressão, acho que eu devo pedir desculpa aos animais, não é, igreja? Tadinhos. São tão irracionais. Amém? Pessoas que aprendem por ouvir, sem questionar as instruções dadas, podem enfrentar problemas quando seus guias não são bons. Pessoas que aprendem por ouvir, sem questionar as instruções dadas, podem enfrentar problemas quando seus guias não são bons. Jesus avisou deste problema, propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos no barranco? Exatamente. Nós nunca podemos
ser guiado por outro cego. Nós temos a mania, igreja, de gostar de ir ser guiado ou de encostar na pessoa que tem o mesmo ideal que a gente. A mesma tolice que a gente. A mesma cabecinha pequena do que a gente. Nós temos essa mania. Amém? Isso está lá em Lucas 6,39, tá bom? Deus nos ensina a respeitar a autoridade dos outros em várias esferas de atividade humana. Filhos devem obedecer os pais, assim diz em Efésios 6,1. Mulheres devem ser submissas aos seus maridos, Efésios 5,22. Isso aí é fato. Amém? A mulher, ela deve ser submissa ao marido. Igreja, não vai adiante. Destrói. Olha, leva até por um instante. Homem, igreja, você pode até pôr ele aqui na sua mão. Mas eu vou te falar uma coisa. É por pouco tempo. Vai ser destruído. Uma pessoa virou para mim e falou assim, pastora, falou assim comigo, pastora, um casamento que a senhora fez foi desfeito. E eu conheço. Eu fui lá levar a bênção de Deus. Não vem com essa historinha que o casamento foi desfeito, trai, desrespeita, depois a culpa foi porque a pastora que fez o casamento, ou o pastor que fez o casamento. Me perdoe, tá? Deixa de tolice, não é? Sabe por quê, igreja? A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Quem destrói o seu casamento é você mesmo. Então, volto a dizer, quando você trilha por um caminho de quê? De desrespeitar o marido, querer mandar no marido, você vai ter ele por um pouco tempo na sua vida. Quando o bichinho acordar, meu filho, homem, quando acorda, se torna um animal. Eu falo com vocês. Eu, igreja, eu sou muito submissa. Sempre fui submissa ao meu ex-marido, que me abandonou quando eu estava com câncer. Deixo bem claro, quando eu falo ex-marido, muita gente fala assim, nossa, ela abandonou o marido. Não foi bem assim, tá, igreja? A igreja acompanhou a história. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com você. Sempre fui submissa ao meu marido. Adriana, que sempre foi antiga na igreja, que acompanhou meu casamento desde o início, via isso. Sempre fui submissa ao meu marido, por mais que eu casei com um homem mais jovem do que eu. Mas por que, igreja? Porque eu sabia que eu poderia ter a consciência tranquila, e hoje eu tenho a minha consciência tranquila mediante ao meu casamento, estou tranquilíssima. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se a mulher trabalhar para mandar em homem, pôr o homem na mão dela, você vai ter ele na sua mão. Facinho, facinho, mas não é por toda a vida. Agora, o homem que não faz o seu papel de impor limite na sua mulher, também está caminhando pelo mesmo caminho. O homem, ele tem que falar com a mulher, não é você que manda em mim. Tudo isso aqui que foi instruído, não questionar, não debater com o marido, a mulher, ela tem que saber sua postura. É ela que tem que ser submissa ao marido, não é marido ser submissa à mulher. A mulher que tem que respeitar o marido. Amém? Entre os dentes, mas amém, né? Deus nos ensina a respeitar as autoridades dos outros em várias esferas. Isso eu já li, né? Amém? Mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Efésios 5:22, tá bom? Cristãos devem ser obedientes aos presbíteros que os governam na igreja. Hebreus 13:17, 1 Timóteo 3:5 e 5:17. Essa seria bom ler, não é? Hebreus 13:17. Amém. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Prestar conta é dar? Porque ninguém gosta de saber. Dar satisfação. Tá bom?
obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, a quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, ou seja, não murmurando, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos para lá? 1 Timóteo 3, 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, o que quer dizer aqui também? Que a pessoa, para ela governar uma igreja, ela tem que ter autoridade em casa. Marido tem que ter autoridade de macho. Falar com a mulher. A mulher quer ficar caladinha na hora do psiu dele. Homem tem que ter autoridade sobre a mulher. E mulher tem que ter submissão ao marido. É difícil, resmunga a mulher quando eu falo isso, dói, machuca, mas é a realidade. Eu sou mulher e eu sei que não é fácil de engolir isso. Amém? Agora 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, do seu salário. O pastor, ele tem que viver da obra, tá bom? Ele precisa viver da obra. E os presbíteros que presidem bem, com especialidade, e os que se afadigam na palavra, no ensino. Amém? Agora vamos dar seguimento. Todos nós devemos respeitar e obedecer os governantes que exercem autoridade sobre nós. Também está dizendo sobre isso em 1 Pedro 2, 13 ao 17. Mas não devemos nos submeter às autoridades humanas quando as instruções dos homens contradizem as ordens de Deus. Ou seja, quando está fora das ordens de Deus, não tem que obedecer. Amém? Nesses casos, devemos lembrar das palavras de Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Porque muitas pessoas, igreja, têm a tendência, ou tantos falsos profetas que tem por aí, vocês não viram aquele homem que se diz ser Jesus? Esta parte bíblica quer dizer isso. Ele fala, todos me seguem. E fica aquele monte de pessoas ali, ó, rendendo até... Aqui no bairro eu não entendi. Não fala com o Espírito Santo. Misericórdia. Amém? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Aprender pelos exemplos dos outros. Essa é a segunda opção. Aprender pelo exemplo. Igreja, posso falar uma coisa com você? O exemplo é a melhor instrução que nós temos. Nós fechamos a boca de qualquer pessoa com um exemplo de vida. Entendeu? Principalmente dos filhos. Igreja. Não é à toa que desde pequeno fala. Pais, ou seja, não é à toa que diz. Os pais é o espelho dos filhos. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. O maior exemplo que os filhos têm dos pais é o quê? É o exemplo, é o próprio exemplo. Amém? Aprender pelo exemplo dos outros. Um bom professor de matemática não somente fala como soluciona os exercícios. É normal mostrar aos alunos alguns exemplos para esforçar as instruções verbais. Pelo exemplo dos outros, uma criancinha aprende a andar, falar e colocar garfo na própria boca. A criança, ela aprende tudo pelo exemplo, igreja. Tudo. Aprende a chutar uma bola ou fazer carinha numa boneca. Mesmo se ninguém falasse, os exemplos seriam suficientes para aprender muitas coisas importantes na vida. Ou seja, aprendemos que um dos exemplos é pelo ouvir e agora pelo exemplo. Realmente, igreja, o exemplo de vida. Cuidado, né?
O exemplo de vida, com ele, através dele, é o que nós devemos ter o máximo de cuidado na vida. Igreja, é isso que eu mais zelo dentro da minha casa. Eu sou de uma família muito grande, me converti com 16 anos, nunca desviei do Evangelho, igreja. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por isso, porque é Ele que me mantém de pé. Você sabe por que eu faço isso, igreja? Que eu me esforço, que eu peço Deus fortalecimento para isso, porque eu sei que é pelo exemplo. Porque quando você cai, igreja, ei crentinho, logo vem, né? Logo vem aquela ironia, exatamente, aquela acusação. Exemplos servem para nos instruir sobre a vontade de Deus. Jesus demonstrou a humildade e o serviço e disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Que exemplo que nosso mestre teve. Estou falando do exemplo dele como homem aqui na terra. Em nada pecou. Então ele deixou um exemplo. Até o batismo nas águas, ele falou exatamente dessa forma. Por que, igreja? Porque ele não precisava passar pelo batismo, porque o batismo significa arrependimento de pecados. Ou seja, anulação de pecados. Mas ele disse que seria bom que ele batizasse para que servisse de exemplo. E mesmo assim, ainda batizam crianças. Tamanha heresia. Isso é antibíblico. Amém? Amém. Paulo disse: admoestai-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Paulo disse: portanto, aqui sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4:16. Outro grande coordenador, outra grande autoridade que disse: eu estou dando exemplo para que siga meu exemplo. Igreja, contudo, aqui nessa comunidade tem 18 anos que eu sou pastor aqui. Por que eu sempre zelei para nunca escandalizar o evangelho nesse lugar? Porque, igreja, é o exemplo que faz uma autoridade. Não é palavrinhas, não. Nós temos que ter autoridade. As pessoas aprendem pelo ouvir, mas também pelo exemplo. Então devemos ser exemplo. Nada desse papinho, minha vida não interessa a ninguém. Vida de cristão tem que ser exemplo e é dar conta de todo mundo. Entenderam? Até exemplos negativos servem para nos instruir. Paulo cita os erros dos israelitas no deserto e diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10:6. Ou seja, nós devemos, igreja, ver nos exemplos da Bíblia grandes homens que conseguiram. Cito, sabe por quê? Muitos homens falam: não existe homem fiel. Existe sim, igreja. Existe sim. Eu sempre cito o exemplo de José. José ali, igreja, na casa de quem? De Potifar, não é isso? O que aconteceu? A mulher de Potifar ali tentou seduzir aquele homem. E aquele homem, igreja, quanto tempo que ele estava em santificação a Deus? Quanto tempo? E aquela mulher era uma mulher maravilhosa. A mulher de Potifar era uma das mulheres mais bonitas da região. E o que aconteceu? Pois José conseguiu resistir. Conseguiu resistir, igreja. Então esse é o exemplo. Eu sempre uso exemplo. Então se os exemplos há na Bíblia, que podemos sim, Jesus, ele como homem, ele viveu em santificação.
Jesus em nada pecou, nem casar Jesus casou. Que bênção, 33 anos de vida aqui. Vem com esse papo não, nós podemos sim. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós podemos, ok? Uma pessoa que chega perto de um precipício pode aprender da placa que adverte sobre o risco de cair. Aprender por ouvir. Ou pode aprender do exemplo de alguém que continuou adiante e caiu. Aprender pelo exemplo dos outros. Há um perigo, portanto, de seguir maus exemplos. O reinado de Jeú, rei de Israel, foi manchado pelo não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 2 Reis 10, 29. Hoje, nós precisamos resistir à tentação de andar segundo o curso deste mundo. Assim diz Efésios 2:2. Igreja, o curso deste mundo, ele tende a nos fazer a ser pessoas desobedientes, carnais. Nós não devemos participar dos erros do mundo, concorrendo à devassidão. 1 Pedro 4, 3 ao 4. A pessoa que aproxima-se do precipício ignora a placa de aviso e não dá importância para o cadáver daquele que já caiu. Corre grande risco de cair e morrer também. Ou seja, não segue nem o exemplo. Pessoas donas de si mesmas, igreja. Pessoas tolas. Aprender pelos nossos próprios erros. Essa é a última alternativa, não é? Poxa vida, tem que ser assim. Temos que ferir tanto. Temos que ferir as pessoas. Temos que ferir o coração de Deus. Nos prejudicar também. Exatamente. E prejudicar os outros. Porque quando nós damos um mau exemplo, as pessoas estão seguindo o nosso exemplo, às vezes nos vendo como referências, como homens e mulheres de Deus, e nos autodecepciona. Porque nós devemos ser exemplo. Uma outra maneira de aprender envolve a experiência própria. Às vezes, por não ter a oportunidade de receber instrução, ou pela teimosia de não aceitá-la, cometemos erros e sofremos as consequências deles. Uma criança pode recusar as instruções da mãe sobre o perigo do fogão quente e pode até ignorar a dor do irmão que já se queimou. Mas depois, se colocar a mão na boca acesa, geralmente aprende a não repetir esse erro. Ou seja, colocou a mão na trempa ali no foguinho aceso, aí aprende. Não põe mais. O filho rebelde da parábola de Lucas 15, ou seja, o filho pródigo, é um exemplo deste tipo de aprendizagem. Ele saiu de casa e se entregou ao pecado, mas quando chegou ao fundo do poço, ele reconheceu os erros e voltou arrependido para a casa do pai dele. Não é isso? Não aprender as lições que precisamos. O pior caso é a tendência de muitas pessoas a recusarem a aprender a sabedoria. Essas pessoas não ouvem as palavras de instrução. Não imitam os bons exemplos dos outros. Não aprendem das falhas dos outros, nem dos seus próprios erros, como cavalos e mulas. São obedientes somente quando forçados a fazer alguma coisa. Falta-lhes o caráter para tomar decisões boas e agir da forma certa, mesmo quando ninguém está olhando. Tais rebeldes jamais teriam a força de caráter de José para resistir à imoralidade longe de casa, onde ninguém precisaria saber. Isso está registrado lá em Gênesis 39, 7 e 9. Ou seja, o marido dela não estava em casa. Ninguém estava em casa.
O que impedia José de ir com a mulher de Potifar? Nada. Temor a Deus. Longe de todo mundo. Longe de todo mundo. Essas coisas teimosas não chegam perto de Daniel, que decidiu não se contaminar numa terra estranha. Não é? Isso está escrito lá em Daniel 1:8. Ou seja, mesmo num local de pecado, ele decidiu, eu não vou me contaminar com esta terra. Igreja. Aplicações. Quais as aplicações para nossas vidas dessa mensagem? Devemos aprender as lições e fazer as aplicações em todos os aspectos das nossas vidas. Mas quero sugerir 2 aplicações específicas deste estudo. Eu quero sugerir 2 aplicações para você. Filho em relação aos pais. Jovens, vocês têm muitas escolhas na vida. Uma das mais importantes é a decisão de como tratar a instrução dos pais. Podem ouvir e obedecer, aprender de bons exemplos e evitando os erros dos outros. Ou podem ser teimosos e rebeldes, rejeitando a orientação daqueles pais que querem seu bem, mas não se enganem, as suas escolhas trarão consequências. A segunda aplicação, todos em relação agora a Deus. Vamos aprender? Amém? Amém. Ainda mais importante é a nossa disposição em relação à palavra de Deus. Devemos aprender 2 instruções que ele nos dá, aplicando as lições dos muitos exemplos que encontramos nas Escrituras e, às vezes, na experiência da vida. As pessoas que obedecem como um cavalo, somente quando dominado por força, jamais terá o privilégio da comunhão com Deus. Escutemos a palavra de Davi. Não sejais como cavalo ou mula. Amém. Repita comigo. Não sou, cavalo, Cavalo e nem e nem mula. mula. Vamos aprender essa lição, igreja, com Davi. Porque Davi, ele teve uma coisa. Davi, ele pecou muito, ele cometeu muitos erros. Mas ele era um homem, o quê? Que se sujeitava a Deus. Ele era um homem que ouvia. Ele era um homem que dava ouvidos, que obedecia a Deus. Igreja, vamos deixar a ignorância de lado. Vamos aprender. Amém? Não vamos ser como um cavalo de esperar uma freada boa da vida, ou seja, a dor, para nós aprendermos. De alguma forma, de alguma lição aqui, dessa palavra, vamos tirar como exemplo para a nossa vida, para nós aprendermos nessa vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor.